Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite para vocês. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Pessoal, hoje aqui ainda é segunda-feira, mas esse vídeo aula que eu estou gravando é para te auxiliar na quarta-feira, o dia da nossa aula de física, tá bom? Por que eu estou gravando esse vídeo aula, pessoal? Eu fui convidado pela instituição para participar de um aulão do Enem. Então eu vou dar um aulão de física, tá? Para pessoal do Enem. Então nós vamos convidar uma escola para participar dessa aula e eu vou passar algumas instruções de física de ensino médio para eles, tá bom? Quem quiser participar, eu posso deixar o endereço, né, da videoconferência, vai ser pelo Zoom, e aí a gente se encontra lá. Agora, caso você não queira participar, e esse aulão vai ser justo no mesmo horário da nossa aula. Então eu não vou poder estar presente com vocês, tá? Não vou te acompanhar nessa quarta-feira. Porém, gente, olha que legal. Eu deixei já o TED para vocês, o TED da N1 para vocês. Então, eu vou passar aqui nesse vídeo algumas diretrizes para que você faça esse TED. E aí você usa o tempo da aula para fazer esse TED aí junto com seus amigos, pode discutir, tá? E chegar numa conclusão. Então, pessoal, eu vou dar uma lida aqui, então quero que você abra o TED aí para acompanhar esse vídeo que eu estou falando. Olha só, então tá, trabalho estruturado discente, física termodinâmica. Dados do TED, né? Um anel de cobre de 20 gramas a 0 graus Celsius com diâmetro interno de Dzão anel do cobre 2,54 centímetros e 2. Uma esfera de alumínio a 100 graus Celsius com diâmetro 2,54508, tá? Então, olha só o que acontece. Você tem um anel de cobre e uma esfera de alumínio. Então, eu vou tentar imitar isso aqui, ó. Então, imagine que esse seja um anel, tá? E aí, imagine que ele seja de cobre. E imagine que essa esfera seja de alumínio. Olha só o que acontece, ó. O diâmetro da esfera é bem maior, por isso que ela não entra. Tá? O diâmetro da esfera é maior. E é exatamente o que a gente tem no seu enunciado. Ó. O diâmetro da esfera, 2,54508. E o diâmetro do anel, 2,54. Tá bom? Então vou continuar lendo aqui. Ó. A esfera é colocada acima do anel até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, né? Lei zero da termodinâmica. Gente, se essa esfera está a 100 graus Celsius e esse anel está a zero, a hora que eu encostar um no outro, eles não vão trocar calor? Não vão? O corpo mais quente vai transferir calor para o corpo mais gelado. E aí, se a gente se falar que é um sistema isolado, que é o que está escrito ali, sem perda de calor para o ambiente, ou seja, o ambiente nem joga calor e nem rouba calor. Então a gente está falando de um sistema isolado que contém a esfera e o anel. Pessoal, vamos pensar, olha só o que ele diz. A esfera se ajusta perfeitamente ao anel na temperatura de equilíbrio. Qual é a massa da esfera? Então, é uma pergunta bastante difícil. Tem um desenho aí tentando te mostrar, mas esse é um exercício, gente, que vai envolver dilatometria e calorimetria. Tem dois processos envolvidos, além dos conceitos de termodinâmica, a lei zero da termodinâmica, os conceitos de temperatura, conceito de transformação de unidades e assim vai, tá? Então, gente, como que eu quero te dar uma diretriz para você entender esse exercício? Então, olha só o que acontece. Esse daqui é um anel de cobre e esse é uma esfera de alumínio. A partir do momento que eu coloco um em contato com o outro, o que acontece? A esfera ela começa a diminuir a sua temperatura, ao passo que o anel começa a aumentar a sua temperatura, né? Esse estava 0 e esse estava 100. Então, juntos, eles vão chegar numa temperatura intermediária, entre 0 e 100. Não sei o valor dela ainda, não sei, tá? Isso aí faz parte da resolução do exercício. Mas o que ele quer dizer? Bom, à medida, olha o que você tem que pensar. À medida que essa esfera esfria, ela diminui o seu tamanho, ela contrai, tá? Ela contrai por quê? Porque a gente tem um fenômeno de dilatação térmica. Quando diminui a energia interna de um objeto, né? Esse objeto diminui de tamanho, beleza? Agora, ao passo que
esse anel que estava a 0 graus Celsius, ele começou a aumentar a sua temperatura, porque estava em contato com a esfera. Então esse anel, gente, ele começa a dilatar, enquanto que a esfera começa a se contrair. E aí eles vão se dilatar e contrair, gente, até acontecer isso aqui, ó. Até acontecer isso. Perceba que o diâmetro do anel tá meio torto nesse anel, né? Mas o diâmetro do anel, ele está perfeitamente encaixado na esfera. Ou seja, depois que o equilíbrio térmico ocorre, como diz o enunciado, depois do equilíbrio térmico ocorrer, o diâmetro da esfera é exatamente igual ao diâmetro interno do anel. Beleza? Porque eles se encaixam perfeitamente. Então, gente, primeiro, eu expliquei a historinha. Agora, quais são as diretrizes para você resolver este exercício? Bom, então aqui vocês perceberam que tem dois fenômenos envolvidos. Dilatação térmica e absorção de calor, né? Transferência de calor. O que acontece ao mesmo tempo aqui? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, ó, à medida que a esfera transfere calor para o cobre, tá? A esfera de alumínio transfere calor para o anel de cobre, a transferência de calor. Então, o fenômeno da calorimetria aqui, tá? De transferência de calor de um corpo para o outro. E ao mesmo tempo, gente, a esfera diminui de tamanho, o anel aumenta de tamanho e um cabe dentro do outro. Ou seja, o fenômeno da dilatação térmica. Beleza, gente? Tá. Como que você vai resolver esse exercício? Bom, você vai pensar nele. Primeiro, o que eu posso igualar do meu exercício aí a hora de fazer continha, tá? Então, vou dar uma explanada aqui, mas o serviço é seu. Você vai ter que tentar aí com seus colegas, tá? Tentar quebrar a cabeça. Então, olha só. O que eu posso igualar de características dos meus... tanto pensando em calorimetria, que a gente tem o Q macete, né? Não vou usar o Q mole, porque o Q igual a ml é para transformação de unidades, né? Não de unidades, falei besteira, transformação de fases, né? Sólido para líquido, líquido para gasoso. E nesse caso, gente, nem o anel derreteu, virou líquido, nada, e nem a esfera de alumínio também não aconteceu nada com elas. Ambas continuaram sólidas, tá? Então não há transformação de estado físico, não há mudança de estado físico. Agora, há transferência de calor entre dois corpos. Então, o que você pode pensar em primeiro lugar? Bom, que todo calor cedido pela esfera vai ser recebido pelo anel. Então, já anota isso aí, ó. O calor cedido pela esfera é igual ao calor recebido pelo anel. Tá, agora como calcula esses calores? Bom, como calcula, A igual é Q igual a mc delta T. Massa vezes calor específico vezes delta T, tá? E aí você vai perceber que a massa do anel você tem, a massa do alumínio você não tem, ele vai ficar como incógnita, tá? E que mais que você não tem? Você não tem a temperatura final. Você sabe que uma parte de 0 graus, o anel, e a esfera parte de 100 graus, mas a temperatura final a gente não sabe. Se vai ser 50, 51, 59, 40, nós não sabemos essa temperatura. Então, gente, para calcular essa temperatura, não vai ser por calorimetria, nós vamos pegar os princípios da dilatação térmica. E aí, qual é a continha que você vai ter que fazer? Bom, gente, a continha da dilatação térmica, ela diz o seguinte, que o quanto algo dilata é igual ao comprimento disso, né? E aí você pode colocar os diâmetros no lugar do comprimento, vezes um alfa, que é coeficiente de dilatação linear, vezes as diferenças de temperatura, final menos inicial. Não é isso que é a fórmula de dilatação térmica? Então, olha o que você vai pensar na dilatação. O que dá para eu igualar nessa dilatação? Dá para eu igualar os diâmetros finais. Pensa comigo aqui, o diâmetro do alumínio ele era 1, mas aí depois que ele diminuiu, ele ficou lá um diâmetro final. O diâmetro do anel eu também tinha o tamanho dele, mas aí depois que ele aumentou, eu tenho um diâmetro final. E o diâmetro final do alumínio e o diâmetro final do anel tem que ser iguais.
e é aí onde você vai começar a fazer a sua continha. Você vai calcular o diâmetro final do alumínio e depois vai colocar o diâmetro final do anel de cobre, tá? E aí vai igualar um ao outro. Quando você igualar um ao outro, você vai perceber que a única incógnita que você vai ter vai ser a temperatura final, tá? E aí você vai descobrir essa temperatura final, vai voltar lá na formulinha de calorimetria que a gente tinha falado, vai jogar o valor dessa temperatura final e você vai perceber que a sua única incógnita vai ser a massa da esfera, que é o que o enunciado pede. Legal, gente? Deu para ter uma noção mais ou menos, tá? Não resolvi o seu exercício, mas acho que você vai conseguir ter uma luz boa com essas diretrizes. Beleza, pessoal? Bom, eu fico por aqui, tá? Saiba que esse exercício, ele tem um nível bastante complicado, é um exercício difícil, não é um exercício fácil não, tá? Envolve muitos conceitos aqui, lei zero da termodinâmica, ele envolve coeficiente de dilatação linear, envolve calor específico, envolve quimacete, envolve um monte de fórmulas que a gente viu ao longo do curso, não é mesmo? Então, pessoal, é isso, espero que você consiga fazer o seu TED, tá? Você tem até o dia 27 para entregar. E é isso, um grande abraço, fico por aqui e valeu! Vale lembrar uma coisa também. Os calores específicos e os coeficientes de dilatação linear para o alumínio e para o cobre, vocês vão encontrar, ó, no livro do Halliday, tá bom? Vocês vão lá procurar, vai lá no capítulo lá de calor, né? É o capítulo, acho que 18, chama Temperatura, Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica. Lá você vai encontrar tabelas contendo os coeficientes de dilatação linear e contendo também os calores específicos, tanto para o alumínio quanto para o cobre. Beleza, gente? Conseguiu imaginar a situação aqui? Conseguiu? Então, valeu, um abraço, até a próxima.